Com muita alegria, é com muita alegria que a gente faz hoje a terceira reunião da CIPA Latino-Americana, uma reunião preparatória para um congresso internacional que vai acontecer em novembro. Esse é o 5º congresso da CIPA. Vai se chamar, o tema desse congresso vai ser Autismo e Psicanálise, Clínica e Pesquisa, Inovar, Inventar e Criar. Eu garanto a vocês que o programa está extremamente interessante e vai acontecer dias 18, 19, 18, 19 e 20 de novembro. Para maiores informações, vocês podem mandar mensagem no Instagram da CIPA Latinoamérica e a gente gostaria também que vocês pudessem enviar o e-mail de vocês para a gente enviar correspondência aqui no nosso chat. Hoje, a gente tem a honra de trazer para vocês duas psicanalistas, pesquisadoras brasileiras, que vão falar para a gente de uma pesquisa extremamente interessante da clínica psicanalítica com autismo. Eu vou apresentar Mariângela Mendes de Almeida. Ela é psicóloga e psicoterapeuta, com mestrado pela Tavistock Clinic e University of Eastern London. Doutorado pela Unifesp, membro filiado ao Instituto de Psicanálise da SBP São Paulo, participante do grupo Prisma de Psicanálise e Autismo, participante da CIPA, RIEP e da ALOB. Eu quero dizer para vocês que a CIPA Latino-Americana foi criada, o embrião inicial da CIPA Latino-Americana começou em 2017 e esse ano a gente já tem um grupo consolidado. A CIPA Internacional foi fundada em 2004 por Geneviève Ag e Dominique Ami, e desde 2015 ela é presidida pelo professor Bernard Golsi. Eu chamo agora minha colega Nora, que vai apresentar para vocês em espanhol. Nora, não te escutamos. Nora. ¿No se me escucha? Ahora sí. Ok. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Nora Boscoboini, que estoy muy contenta de estar acá dando inicio al tercer live que organiza la CIPA Latinoamericana. El primero que hicimos con el doctor Bernard Gols, el segundo live fue con Marie-Christine Lasny, que hoy tenemos el honor y el placer de estar con dos psicoanalistas, investigadoras de una investigación sobre el autismo, la clínica del autismo, que se llama Prisma. Les cuento que estos lives son preparatorios para un congreso de la CIPA Internacional que va a tener lugar en noviembre, y los invitamos a consultar el programa, que es muy interesante y que es sobre el autismo, la clínica y la investigación, creación e innovación. Y hay un programa muy, muy interesante que los invitamos a conocer, y nos pueden escribir en nuestro Instagram de la CIPA Latinoamericana para que les mandemos toda la información. Como decía recién Claudia, la CIPA, la Coordinación Internacional entre psicoterapeutas, psicoanalistas y miembros asociados que se ocupan de personas con autistas, es una asociación que es Ley 1901 y fue fundada en el 2004 por Geneviève Ag y Marie-Dominique Ami, y después desde el 2015 está presidida por el doctor Bernard Gols, que como todos saben es un psiquiatra infantil y es profesor de la Universidad de París. En el 2017 empezamos a formar la CIPA Latinoamericana, que hoy es una institución consolidada. Como les decía recién Claudia, hoy estamos entonces con Mariángela Méndez de Almeida y con María Cecilia Pereira da Silva, que es psicoanalista
miembro efectivo, analista en formación, analista de niños y adolescentes y docente de la Sociedad Brasilera de Psicoanálisis de San Pablo, doctora y postdoctora en Psicología Clínica por la PUC, la PUC-SP, miembro del Departamento de Psicoanálisis Infantil y docente del curso Relación Padre-Bebé, de la observación a la intervención, por el Instituto Sedes Sapienzae, miembro del Grupo Prisma de Psicoanálisis y Autismo, de Aló Bebé, de RIEPI, bueno, y por supuesto de la CIPA. Les damos la bienvenida, muchas gracias por estar acá acompañándonos, los invitamos también a escribirnos y a ser parte de la CIPA Internacional. Muchas gracias. Gracias, Nora e Cláudia. Então, vamos compartilhar a pantalla. Buenos dias a todos, bom dia. Um prazer estar aqui com vocês. Bueno, vamos iniciar entonces. Fuimos gentilmente presentadas. Entonces, presentamos em nome de nosso trabalho, instrumento de investigação psicanalítica entre a clínica presencial e online. Esse é um trabalho que a gente vai compartilhar na CIPA Internacional também, em novembro. E estamos aqui também fazendo uma prévia desse trabalho, que vai ser compartilhado como uma live da CIPA latino-americana. Aqui nós temos nossas duas línguas, em las duas línguas, em português e espanhol. Somos uma dupla de linguagens, é um trio, porque a vezes falamos portunhol também. Fomos presentadas, então apresentaremos as outras de nosotras. A CIPA latino-americana, né, tem a coordenação geral da Nora Vasco-Boinck, que vocês já conheceram, a Cláudia Mascarenhas, que faz a ligação da CIPA latino-americana com a CIPA internacional, pela comissão científica. Eu coordeno um grupo que tem participado bastante de toda essa programação, que é a Maria Cecília Pereira da Silva, Maria do Carmo Camarote, que vocês vão ver, se já estão vendo na tela, elas estão aqui com a gente também, depois vão participar bastante do debate, a Inês Cartão, a Camila Saboia, Maria Cristina Abreu e Luísa Bradley. A comissão de comunicação tem como coordenadora a Mônica Santolala, ela faz parte a Luísa Bradley também, Renata Viola, que tem que receber nossos muitos agradecimentos por estar permitindo que isso aconteça dessa forma agora. Renata nos tem ajudado muito com a tecnologia, queremos agradecê-la por isto. E Karina Hackenbruck também com Cacau, Maria do Carmo Camarote, vão nos ajudar com as perguntas também. Como outros integrantes que fazem parte desse grupo, temos a Maria Cristina Lasny, Clarice Ornelas, Luana Cavalcante, Maria José Celestino, Daniele Vanderlei e Silvia Ferreira. Graças a todas e vamos ao trabalho. Então, durante esse tempo de pandemia, a gente tem vivenciado muito isolamento social e isso tem nos feito pensar muito na possibilidade da psicanálise online. É um contexto de muito medo, pânico e ansiedade. A realidade da perda e da morte se aproxima a todo momento. E, como psicanalistas, vemos a urgência e a necessidade de pensar na flexibilidade e na reinvenção dentro do nosso próprio campo também, né? Como responder a essas demandas clínicas das crianças autistas e dos bebês com dificuldades relacionais, para quem já a necessidade dos vínculos afetivos e da mediação humana, devido ao isolamento pela própria condição autística, já é um problema, já é uma condição, né? Ok? Então, a gente sabe que no tratamento psicanalítico comum, o corpo do analista é um organizador central na construção dos ritmos primários, né, de ligação, de conexão e de tentativas de sintonia afetiva. Como é
que é quando os corpos, então, são forçados a estar nesse isolamento social e tem que estar presentes de uma maneira diferente através da tela, né? Com todos esses esforços que a gente faz, como experimenta cada situação que a gente se encontra, né? Como a gente vai contar com as habilidades de representação quando a própria representação e a internalização dos objetos muitas vezes estão em processo de construção? Como a gente vai diferenciar e mostrar coerência também com uma preocupação muito constante que a gente tem com as crianças autistas, bebês, muito, principalmente, em relação à sobreexposição, à superexposição à tecnologia e a uma estimulação sensorial que já vinha aumentando muito desde antes da própria pandemia e agora muito mais, né? Quais são as ferramentas clínicas do analista infantil, né, para romper essa bidimensionalidade da tela plana, para criar um cenário que tenha multidimensionalidade psíquica, né? Como aqui eu estou imaginando vocês, que eu já vi a cara de muitas, isso cria uma multidimensionalidade, que eu estou me relacionando com pessoas que eu conheço ou que mesmo que eu não conheça, sei que estão compartilhando de algum interesse comum, né? Então, nessa nova modalidade, o que se mantém como essência psicanalítica e o que é variável e flexível? Ok? Uma ferramenta muito interessante é a ferramenta da dramatização, que se conecta com a própria reclamação da Ana Alvares e com a questão da vitalização psíquica, que a nossa colega Lasnik tem trabalhado muito em lives que tem feito e também com a gente como grupo, né? Inclusive no próprio atendimento online. O atendimento online, com esse recurso da dramatização, vai colocar em cena atmosferas emocionais, narrativas que se conectam, vai ampliar as expressões faciais e corporais. Nós vamos fazer uso de brinquedos, né, e jogos que sejam tridimensionais, multidimensionais, marionetes, gráficos em interação, desenhos, né, em interação com a criança e com os pais. A gente tem a oportunidade, assim, de criar um repertório singular que surge do vínculo entre a criança e o analista, entre a família que participa ativamente, né, dessas situações, num campo transferencial multidimensional que amplia essa suposta bidimensionalidade da tela, né, que a gente já sente que pode se ampliar com esses recursos do contato psíquico, ok? Mesmo no tratamento presencial, a gente já sabe dos desafios enormes para os analistas com crianças cujo neurodesenvolvimento psíquico já está em risco em relação a vários aspectos. Por exemplo, quanto ao senso de interesse por pessoas e objetos, quanto à interação compartilhada, quanto à integração corporal e sensorial, quanto à constituição do espaço interno, quanto à capacidade simbólica e quanto a todo esse campo transferencial em termos das necessidades e participação do outro nessas relações. Essas categorias coloridas são justamente as categorias do nosso protocolo Prisma, que a gente vai detalhar para vocês. Entonces, estas categorías en colores son las categorías del protocolo Prisma que iremos detallar para vocês em breve. Como se modulariam esses aspectos do desenvolvimento dentro do trabalho online? Okay? Durante a pandemia de 2020, com a questão do Covid, nós fomos buscados cada vez mais cedo pelas famílias e tivemos que nos defrontar, inclusive, com a necessidade de iniciar o trabalho clínico online, não só dar continuidade a trabalhos, não só continuar a los trabajos que habíamos iniciado, mas tuvimos que iniciar, que empezar com novos pacientes. Esto, por lo tanto, né, felizmente, de certa forma, nos convida a intervir cada vez mais cedo. Já estávamos a receber bebês muito chiquitos e agora com a pandemia, com as condições das famílias, recebemos ainda mais cedo.
Como analistas que trabalhamos com esses estados mentais primitivos, crianças muito pequenas e bebês, a gente já tem um costume de trabalhar conjuntamente com pais e crianças juntos e ampliar esses canais de comunicação não verbal, né, desde o próprio atendimento presencial. Vou falar então de uma criança que já estava em acompanhamento presencial e continuou no trabalho online, que chegou para análise com 2 anos, com uma falta de contato muito intensa, isolamento de si mesmo, sem falar, sem brincar espontaneamente e com dificuldade de integração corporal. Vou falar muito resumidamente, depois temos um outro caso e nós vamos falar do prisma desses 2 casos. Então, os pais no trabalho online, com os corpos presentes, os pais são a representação da presença física do corpo, e esse físico disponível os faz ainda mais nossos aliados. Sempre foram, mas ainda mais eles representam essa presença física também, nessa conexão com a presença psíquica que vai se avolumando. O Léo, então, de 4 anos, se desenvolveu gradativamente em termos de linguagem e de contato, e aqui, nessa cena, ele pede ao pai que o ajude a colocar uma bonequinha, Mônica, nesse berço continente. Aqui já fizemos várias etapas, né? Só para mostrar um pouco o contraste entre uma criança que chega no hablando, o contraste entre un chico que chega non hablando, no mirando, no haciendo contacto con juguetes, y ahora está pedindo ao padre que lo haga algo continente. Os personagens da dramatização dentro desse campo, como tenho já em la pantalla, tenho acá também, sempre que hacemos esto, temos nossos auxiliares de dramatización. Esto auxilia que los tenemos como una parte de la cena y resonancia como compañías vivas. Parte dessa ressonância e dessa cena como companhias vivas, né? Que são as presenças que vão nos auxiliar nesse item da dramatização. Acá, com 4 anos, ele se aproxima então dessa mesma bonequinha que o pai acomodou, e ele diz: vamos, temos que pôr o cobertor aqui, vamos, Mônica. Tem todo um diálogo com o personagem, e assim ele vai construindo uma rede de cuidado, de continência, por esse nosso repertório transdimensional, né? A partir da própria vivência, da transferência com o analista, podendo transferir isso para os objetos que vão fazendo parte do seu faz de conta. Ello transfiere lo que vive con o analista para los juguetes y los personajes que van haciendo parte de su faz de cuenta. ¿Está cierto, Karina? Faz de cuenta, hace de cuenta. Sí, está bien, hacer de cuenta. Ok, hacer de cuenta, gracias. Acá, Léo vai tecendo os envelopes e os envoltórios psíquicos, né? Vai mantelando também este continente. Eu disse, vamos acordar um pouco, vamos acordar. Vejam as manitas, apesar de que temos que disfarçar lo facial, é possível ver as manitas como estão se acercando deste redondo, cuidando. Isso hace um carinho, isso hace um patatita assim. Vamos a despertar um pouco. Está bem, mi amor. Ok? Próximo. Acá, ella está hablando com o bebê dentro. Está falando com o bebê dentro e entre nós. Conectado, inclusive, a essa atmosfera de Covid e cuidando da temperatura emocional e corporal. E ele diz, temos que pôr um termômetro, né? Estamos acá hablando de la temperatura, del encuentro, de la temperatura, de la conexión de él con lo personaje, lo humano, que ello encierra en una protección más transparente que permite el contacto también y permite todo este cuidado. ¿Okay? Acá es una brincadeira de comer, que ello
le gustan mucho los bolitos de chocolate, de morango. Es interesante que yo presento una imagen que no es unidimensional y ella pone los juguetes entero en la boquita. Ainda necesita mucho que sea preenchido un espacio acá adentro. Ella después, a lo final, también hace una tentativa de sorber, de aprovechar la cena sin necesitar el juguete en la boquita. Ok. Cisa, Gracias, Mari. você? Eu vou tentar falar um portunhol e vou falar sobre a Lara, que a Aurita está com 3 anos. É uma menina, é uma niña que começou sua análise pouco depois do nascimento de seu irmão. Ela tinha 1 ano e 5 meses. E tinha um retraimento significativo, com uma linguagem pobre, rara vez dirigia e fixava a mirada quando la chamava ou respondia a seu nome. Pero sentia curiosidade pelos juguetes da habitação. Logo de 1 ano de análise, Lara já era capaz de expressar-se verbalmente, pero pouco, com um vocabulário muito pobre, com palavras aisladas, sem formar orações, igualmente se hacía entender. Lara começou a análise com 3 sessões semanais, e com a pandemia, hemos mantenido as 3 sessões semanais em linha. Tivemos que adaptar o cenário. As sessões han sido em sua habitação, junto com a niñera, que é uma grande terapeuta. Em las primeiras sessões online, a modo de Puente, representei na pantalla os juguetes em sua caja, velhos conhecidos de nossas sessões. Mas, sem dúvida, sem embargo, gradualmente comecei a jogar com o que tinha em nosso novo set. Então, eu comecei com os jogos da caixa, os brinquedos da caixa, e depois fui introduzindo outras coisas que tinham no quarto dela. Por lo general, sua niñera preparava o novo cenário com uma casita cheia de muebles, muñecos de Playmobil, animais de la granja, às vezes com argila, arcila, papel, lápis de color, libritos, e eu lhe pedi à niñera que sempre fora, nem sempre foi possível. Então, eu tentava brincar com ela com esses mesmos brinquedos, mas às vezes não era possível. Durante as sessões, ela brinca com a casita, juega com a casita, explora os muebles, põe a dormir a família, a niñera e eu narramos e amplificamos os movimentos, e ela também cozinha e prepara comida para a família e os animais, às vezes me lo oferece em la pantalla e eu trago a ela que está encantada e me oferece mais. Há senhor de la granja que também hace queso e oferece para nós outros e para os mascotas. É movimento muito delicado, ao que todavia lhe falta mais intencionalidade. Acá, não sei se podem ver, mas eu estou com minha cara abrindo a boca, com a boca aberta, porque ela está me dando de comer. É comum que se levante do piso e se acerque da ventana, mire o movimento da calle e diga o que observa. Muitas vezes ela sai e vai olhar a janela do quarto e ela vai me contando o que vê lá no quarto e a babá me ajuda também a ver. Então, ela fala do perro, ninhos rugando, bike, coches de todos os colores, caminhões, e há intercâmbio entre as duas
ventanas, as duas janelas, a tela, a pantalla e a janela e a ventana de sua habitação. Quando minha presença em la pantalla, eu penso, é demasiado cercana ou demasiado intensa, é comum que ella recorra a la ventana del dormitório como uma pausa necessária ou um câmbio em la presença del objeto. Solo señalar que ella pode compartilhar as duas ventanas, la de dormitório e de seu teléfono celular. Então, ela me apresenta seu mundo e nós duas construímos intervalos e puentes. A diferença de los típicos juguetes em sua caja de juegos analítica, introduzi grandes marionetas em la pantalla para hablar com os niños, já que o trabalho online requer mais teatralização e maior amplificação de cada movimento com o fim de convocar e sustener o vínculo analítico. Lara, que amava a Peppa, me inspirou a trazer esse cerdito, esse porquinho, né, que eu mostro acá. Que é uma representação do corpo do analista que invita a relação com o objeto vivo. Lara começou então, corpo em português é um anagrama, cerdo, corpo. E ela começou a acordar-se do cerdo em cada sessão. Karina, eu vejo só Mariângela cá. Vocês podem ver o porquito, o cerdo? Está ok? Vemos, sí. Ok. Bueno, entonces, Lara começou a acordar-se do cerdo em cada sessão. Olá, Cecília, onde está o cerdo? Então, chamamos o cerdo o porquinho. Porco. Amplifico a palavra um pouco com sonido. Porco. Ou às vezes hablo mais grosso. Porco. E onde está? E apareço com o cerdo em la pantalla em uma voz mais grossa. Olá, Laura, como estás? Ella mira e observa a pelota em la boca do cerdo. E o cerdo tem a pelota, Lara, e ela diz pelota. Lara também mira a ventana de sua habitação, e aí está a ventana, digo, para mirar afuera, e a ventana aqui, que vês a Cecília. Verdade, Lara? Parece que Lara pode ver o mundo que a rodeia com novos olhos, novos ojos. Durante a sessão, de vez em quando, pergunta pelo porco. Às vezes parece uma ecolalia, às vezes parece um descobrimento de los sonidos que emite, às vezes parece que quer saber se estamos aí. El cerdo, el porco e eu. Pero observo como ela tinha em mente essa experiência do encontro com o porco e recorda algo que permanece, a diferença de todo lo que va e vá por la calle, assim como os juguetes esparcidos por el piso de la habitação. Então, ela diz, onde está cerdo, Cecília? Onde está cerdo? Onde está o porco? Me pergunto como mantém olho em la ventana de seu dormitório e outro em la ventana de Zoom todo o tempo. Começa a pensar em dois trilhos, duas pistas, como aponta Álvares, e que eram inícios, né, de movimentos intersubjetivos e compartilhos. É conectar todo o tempo, linguagem, percepção, reconhecimento,
adentro e afora, entre, e se repetem como forma de integração. Os movimentos transferenciais lançados ao campo aparecem como movimentos proto-transferenciais com o sentido del eu e del outro, em construções que favorecem a diferenciação. Lara Cecília. Desde uma época sem palavras, me conectei com os estados emocionais mais arcaicos de Lara. Para estar presente em las sessões online, utilizei ao máximo minhas habilidades de narrativa, dramatização, amplificando meus movimentos faciais, minha voz, e incluso os juguetes, como este porco, que é bem grande, para chamar sua atenção. Assim que tratei de convocá-la para o novo, o inesperado, algo que ela compreendia. E, recentemente, sua capacidade interobjetiva se ha expandido e me encontra em la pantalla de outra maneira. Me encontra e me reconhece com vivacidade. Jugamos a la escondida e a la mancha. Brincamos de esconde-esconde, de pega-pega, de sumir e aparecer, como sendo assim, escondendo e desaparecendo. E vamos fazendo isso como uma brincadeira, e é esperançoso, esperançador observar que o trabalho em linha adquire dimensões tridimensionais, com cor, corpo, espaço e diversão, e que agora é possível compartilhar o jogo. Perplexa com a nova qualidade de nossa interação, desde o cara a cara até os intercâmbios verbais, com muitas risas, muitos olhos, com muitos câmbios e trocas e câmbios. Mis ojos se cheiam de lágrimas. Eu me quedo muito emocionada, porque resgatar a ninho retraído em seu próprio universo até o descobrimento de mundo interessante e com a curiosidade por o objeto vivo está muito cerca do encontro com a beleza estética de uma poesia, de uma obra de arte ou de uma música. Eu não sei se tenho que cambiar acá. Já falei disso. Logo descobre que Lara pode trocar a pantalla, apagar a câmera, apagar seu telefone celular. Há uma sensação de agência em que, então, ela tem uma sensação de agência em que ela que comanda nosso encontro. Lara desaparece e aparece, e eu também. E ela se sente potente. Finalmente, ela me descobriu e se estabeleceu el cara a cara, se produziu a beleza e o encontro com o objeto estético. É muito bonito esta cena. Bueno, depois de 3 meses em linha e 3 semanas de vacaciones, eu encontro Lara novamente no consultório. Quando la chamo à sala de espera, me mira com essa mirada cintilante e se despede da ninheira e entra rapidamente. Quita-te os sapatos e vê direto rugar em la casita. Estou encantada de ver-la atuar e poner palavras em nossas conhecidas narrativas com as muñecas de Playmobil em la casita. Ela encontra a pelota, e logo el pato, os ositos com os bebês, os ursinhos com os bebês, e os nomeia e los nombra, hablando muito suavemente, quase sussurrando. Tarareia e reconheço a melodia. Ela cantarola baixinho e eu reconheço a musiquinha que ela está cantando. É um momento emotivo em que observo uma narrativa simbólica e intersubjetiva.
alguns de nossos pacientes, nós devemos despertá-los ao fato de alteridade pode ser interessante. Eu me pergunto se a pantalla se o trabalho online, se a distância que proporcionou a pantalla, que a distância do online, não foi facilitador para que este momento pudesse instalar. De tal maneira que a presença e o encontro com o objeto fossem toleráveis, foram toleráveis. De todos modos, com Lara e com a mediação da niñera coterapeuta, ha sido possível superar os estados de ausência e lograr encontro objetivo com intercâmbios compartidos. A partir do encontro emocional e o encontro com a beleza estética, comecei a tolerar emoções de amor e ódio, e ela pôde trabalhar, ela pôde tolerar as emoções de amor e ódio, tensões emocionais e situações adversas, criando espaço psíquico cintilante. A partir de então, a relação com Lara adquiriu uma coloração cintilante, espaço psíquico. Creio que esta é a nossa capacidade analítica de paixão, de sonhar, de imaginação, nosso compromisso que faz transformar essa experiência numa experiência viva. Bueno, então agora vou falar pouco do PRISMA. Por que PRISMA? Protocolo de Investigação Psicanalítica de Sinais de Mudanças em Autismo. Esse trabalho tem alguns... Ele iniciou com discussões clínicas em um grupo de estudos sobre autismo em 2016, dentro da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Então, esse protocolo tem como objetivos gerais mostrar como o tratamento psicanalítico promove o desenvolvimento de crianças com autismo ou com sinais de risco no autismo. A gente procura mostrar evidência de que o tratamento psicanalítico favorece o desenvolvimento psíquico. A gente procura informar, a gente deseja informar a comunidade científica e todos os profissionais envolvidos com as crianças e os pais sobre a natureza do desenvolvimento que o tratamento psicanalítico pode oferecer. Como objetivo específico dessa pesquisa, desse protocolo, é uma proposta de refletir sobre os sinais de desenvolvimento psíquico na sua complexidade, nas suas diversas matizes, por isso também todas as cores, essa ideia do prismático, estados incipientes e possíveis oscilações psíquicas presentes no desenvolvimento. A gente procura também definir critérios para ver a evolução do desenvolvimento no tratamento psicanalítico. Como metodologia, a gente fez um estudo retrospectivo, tivemos apoio financeiro da IPA, que mostra o desenvolvimento de 11 crianças com transtorno do espectro autista ou em risco de autismo, entre 2 e 10 anos de idade, vistos em análise por pelo menos 3 sessões 3 vezes por semana, durante pelo menos 18 meses, então a gente avaliou o material escrito das sessões no início do trabalho, com 1 ano e 1 ano e meio de trabalho. Então, o nosso protocolo, como a Mari já falou, está dividido em 6 categorias. Sentido de interesse pelas pessoas e objetos, interação compartilhada, integração sensorial e corporal, constituição do espaço interno, capacidade simbólica, campo transferencial. Essas cores são importantes porque vocês vão ver depois no gráfico que a gente utiliza essas cores para mostrar a evolução.
Entonces, las colores son muy importantes porque ustedes vão poder visualizar em protocolo tabulado com as cores e las diversas tons das cores que mostram a evolução. Então, essas categorias são descritas e avaliadas em atas escritas de sessões, em textos, desde o início. Como eu disse, o início, 1 ano e 1 ano e meio. E cada uma dessas categorias, cada categoria, há 5 perguntas e que elas vão progredindo em graus de complexidade, desde o primitivo até o mais relacional. O protocolo também ele é pontuado com 0, quando não aparece nenhum dessas características das categorias. 1 aparece, mas de maneira leve e pouco frequente, e 2 de maneira intensa e muito frequente, e NA é que não estão presentes, não se pode observar, como, por exemplo, o material gráfico. Nem o Léo, nem a Lara desenham e usam papel nas sessões que nós avaliamos. Então, por isso, vai aparecer que isso não está presente. Bom, então, agora eu vou passar para a Mari de novo, que vai falar do protocolo como da avaliação. Nós fizemos a avaliação de 4 sessões. A gente avaliou o início, 1 ano, 1 ano e meio, e depois no presencial. Então, nós vamos ver as sessões de Léo e Lara, que foram pontuadas acá. Vocês podem ver com o início. Aqui no início, Lara tinha 1 ano e meio. Depois de 1 ano, Lara tinha 2 anos e meio e já era online. Aqui, na terceira sessão, Lara tinha 3 anos e aqui 3 anos e 10 meses, que é presencial. As duas de meio, tanto de Lara quanto de Léo, são online. Aqui, Léo começa com 1 ano e meio, depois 2 anos e meio, depois 3... tentamos parear os dois. Se bem que acá, Mari... aqui está o nome Solo Lara acá. Solo Lara. Ok. Sí, voy a hablar. Tá bem. Quer mostrar o outro? Esse é o protocolo da Lara inteiro, né? Com todas as categorias e toda a evolução. E aqui é o protocolo do Léo, para vocês terem uma ideia do protocolo como um todo. Como é o protocolo em la íntegra, com todas as categorias, as descrições da categoria e as perguntas que tentam verificar qual é a situação neste campo. Voy a hablar ahora, vamos a hablar de cada categoría para ustedes tener una idea. Por ejemplo, Cecilia ha hablado que de Lara nosotros seguimos nuestro modelo. Inicio, 1 ano, 1 ano y medio y después una presencial. Para Leo, porque él se quedó en online solamente 1 mes. Entonces, pensemos que sería interesante para este propósito de nuestra pesquisa para CIPA, que no pudiésemos mirar cómo era Leo antes, inmediatamente antes de entrar en online, y después en online, en inicio de online, y después antes de quedar de vuelta al presencial. Entonces podríamos intentar a ver si hubo una diferencia cuando se pasó para online. Entonces es muy interesante lo que aparece acá, porque tenemos el impacto del online y después la reanudación de la ruta de desarrollo. Podemos mirar a las categorías ahora. Usted vê acá a primeira categoria, senso de interesse em pessoas e objetos. Vejam que na primeira sessão,
existe, as situações se colocam, não é o início do tratamento dele, não é o início do tratamento de Leo acá, ¿sí? Es el inicio para esta parte de la investigación que está a ver cómo era Leo inmediatamente antes de pasar online. Ya tenía todas estas evoluciones, no era más el chiquito que no hablaba, que no miraba, que no jugava. Podia perceber a presença do analista, podia demonstrar atenção, tinha manifestações de capacidade imitativa, buscava contato com o analista, sustentava, pero todos de uma maneira leve. Isto não era frequente, não era acentuado, solo de uma maneira leve, um pouquinho mais a percepção de presença de analista. Mas vean que interessante, quando solo um mês depois, se passa online, e há uma diferença acá, porque a percepção da presença de analista se cambia. Não é tão frequente que está a reconhecer-me. Veo que se utiliza mucho de la presencia del padre para hacer la mediación conmigo, porque la presencia del padre está allá como en cuerpo presente. Entonces hay una diferencia acá que es interesante ver. Y las otras cosas también, en términos de buscar el contacto con el analista como alguien diferenciado, se cambia acá también. Y después, que es muy interesante también, nos quedamos por un mes online. Solo un mes después pasamos a presencial en un ambiente libre, de ar libre, no en el consultorio, que no era posible, mas en un lugar reservado ao ar libre. Acá, no solo la posibilidad de retomar el desarrollo se mantiene, como se también desarrolla siendo online, ¿sí? Entonces percibe mejor la presencia, demonstra atención e interés que no estaba totalmente desarrollado, también las manifestaciones de capacidad imitativa, y acá las partes que ainda se necesitan más desarrollo, que es empezar contacto, buscar contacto y sostener, ¿sí? Esto se desarrolla después en la continuidad más en lo presencial. Acá hay 6 meses de contacto presencial acá. Então, a segunda, eu vou falar mais resumidamente agora, tá, gente? Acho que já deu para ter uma ideia, que são perguntas relacionadas a cada categoria. Então, a segunda categoria, interação compartilhada, quanto que a criança compartilha a atenção, então, em relação ao face a face, se existem turnos, se oferece como ponto de atenção e prazer, se comparte, os estados emocionais, inclusive. Aqui tem uma evolução um pouco mais gradativa, mas também é interessante que no início do online consegue se manter, mas era algo que ainda necessitava muito desenvolvimento. Vamos à próxima. A C, que é a integração sensorial. Acá também é algo muito interessante, que havia um certo desenvolvimento. Depois, na segunda sessão, que es online, en la primera, un mes después, tiene una diferencia que ustedes pueden ver, en la tercera. A la primera, sensorialmente, hay una manutención de las situaciones, que es algo del cuerpo del paciente, mas a la tercera hay una diferencia acá que ustedes pueden mirar en la utilización de objetos con función de sentido, que hay una diferencia que yo interpreto como algo que el padre se anticipa mucho con los juguetes, ellos presentan las cosas para el chico y ellos se pierden un poquito de la espontaneidad de cercar a los objetos. En una hora que ellos no tienen algo presentado por el padre, se desorganiza un poquito. Esto es aparente en la sesión que fue evaluada. Mas, de la misma forma, después se recompone la posibilidad de evolución. ¿Ok? En la próxima, ahora es Lara. Entonces, como Cecilia habló, Lara ha hecho las sesiones con más intervalos. El online de Lara fue más longo. Se demoró más el online para retornar.
Entonces, acá se ve la ruta prismática que muestra el apoyo, el apoyo del vínculo y la evolución también durante el online. Esto es interesante de mirar en Lara. Vamos a ver en las categorías. La constitución del espacio interno, vean que la evolución es constante, es como de 6 inicio, un año, 6 meses después y más de 6 meses después. E vemos lá, de 3 anos a 3 e 10, né? É. Entonces, se ve a evolução gradativa e como, mesmo durante o online, há uma evolução correspondiente e gradativa em los períodos de 6 meses. ¿Sí? Acá é sobre a constituição do espaço interno, como existe a capacidade de explorar, manter e contener as experiências emocionais, se explora os espaços internos, se tolera cambios de separações, se escoge as coisas, selecciona ou tem intenções que são compartidas também, se expressa suas próprias características e se refere a si mesmo como eu, que é uma coisa que a niña hace levemente, mas agora muito intensamente. Como ella puede mostrar la interacción con Cecilia que ustedes vieron en el vídeo, ¿sí? Como hay una subjetividad y una intersubjetividad. En la capacidad simbólica también es muy interesante de ver cómo hay esta evolución, inclusive de online para online. La primera sesión online aún no es completo la iniciativa para la charla espontánea en el juego, mas mismo durante el proceso online, esto se puntúa acá en la sesión online y se permanece en la sesión presencial también. Acá lo que Cecilia habló de la expresión gráfica, que no hay posibilidad de observarnos esto. Constrói escenas também. Esto se mejora en online, que era más leve, mas constrói escenas que Cecilia hace con el porco, las llamadas, toda esa interacción con los juguetes lúdicos y dramáticos. Utilice con parte también, es algo que mejora. El campo transferencial también se observa la misma cosa, que de online para online hay un desarrollo importante que se prossegue después. Acá es una categoría muy importante, yo voy para finalización, mas acá es muy importante el campo transferencial, que pensamos que es una categoría específica de los instrumentos psicoanalíticos de pesquisa, investigación y de la clínica. Entonces es muy importante que nosotros observemos lo que ocurre con nosotros, o que ocorre com a gente, no impacto com o que é criado pelo ambiente com a criança. Então, se manifesta as demandas com a expectativa de que haja receptividade, se interessa pelas reações do analista a gente, se o analista tem associações e memórias, se há vitalidade e se ocorrem movimentos de encontro e sintonia afetiva entre paciente e analista. Ustedes ven também que há diferenças acá, neste item de online para presencial, e depois também isto prosigue. Ok? Então, acá lo mostramos a evolução em gráfico de los dos chicos, que es interesante de ver como las dos columnas en lo medio, hay 4 grandes verticales, ¿sí? Y los 2 del medio son las online, y lo mismo en las 4 de Leo, los 2 del medio son las online. Vemos como hay un movimiento que va de algo que se inicia muy bajito y va a crecer en los dos casos. Esto tiene sido muy frecuente con los niños que trabajamos. Ahora podemos, quién sabe, hipotetizar que eso ocurre mismo con el tratamiento online, que la evolución no se interrumpe, que continúa y pretendemos demonstrar isso en la clínica también, con esta ferramenta muito potente de dramatização e trabalho, que faz com que haja uma amplificação e que a gente possa fazer possa haver um reflexo, né? Um espelhamento do que está acontecendo na situação do paciente, mas ao mesmo tempo se evocando a surpresa, o espaço para olhar, escutar, interatuar
e estabelecer as diferenças entre eu e outro, como aconteceu, né, na situação das janelas, que a Cecília narrou, facilitando a emergência, a necessidade de se comunicar, e também o envolvimento com os pais nessa rede terapêutica de contenção e de continência, e nesse desenvolvimento integrado, tanto psíquico quanto sensorial corporal no cotidiano. Ok? Acá, esse é o nosso grupo Prisma, com Teresa, França, Marisa Monteiro, Maria Lúcia, Beth Coimbra, Alicia Lizondo, Fátima e nós duas acá também. Ok? É do Rio de Janeiro, de Campinas e de São Paulo. Acá é o convite para o congresso da CIPA, né, que a Nora já anunciou para a gente, com a Cláudia, nessa data, com esse folder que esperamos ter a presença de todos vocês nesse compartilhamento e vamos trabalhar para agilizar esse compartilhar de possibilidade de inscrição e de presença também. E aqui, nosso muito obrigado. Graças por estar conosco. Graças. Uhum. Bem, nós temos logo uma primeira questão, viu? Trabalho excelente, né? Já acompanho vocês e fico cada vez mais encantada, né? Quero agradecer mais uma vez a apresentação de vocês, né? De Mari e de Cecília. E tem uma questão, uma primeira questão, foi Cláudia Mascarenhas, e depois vai ter Milena Pereira Pondé, né? Pelo menos o que eu anotei aqui. Cláudia quer falar, para depois abrir para a Milena. Eu gosto muito do trabalho do Prisma, quero realmente parabenizar, e ainda com esse prolongamento, né, da pesquisa, com a continuidade do atendimento online, que é um desafio, né? E é sobre essa parte do desafio a minha questão, porque não é incomum realmente, não é raro que em momentos pontuais o manejo da angústia e do aumento de ansiedade na criança faz com que ela tenha movimentações corpóreas importantes que, do meu ponto de vista, o cenário online traz uma dificuldade, são justamente momentos muito intensos e de muita exigência para o analista, nessa hora, poder estar com a criança e poder acolher e fazer, enfim, todo posso dizer assim, um colchão continente para essas manifestações. E como, se isso aconteceu com vocês, e caso tenha acontecido, como foi essa movimentação, como foi o manejo transferencial e contratransferencial que se deu, né? Se vocês podem recuperar isso de alguma forma. Eu acho que no momento da pandemia, foi um grande desafio para as crianças e para o andamento de alguns trabalhos, essa situação. Chama atenção, principalmente quando vocês falaram que vocês receberam crianças, inclusive novas, que iniciaram o atendimento online, né? O que talvez nesse tipo de situação pontual, né, ainda fique um pouquinho mais contundente o manejo. Não sei se vocês tiveram esse tipo de experiência, gostaria somente de saber e compartilhar com vocês isso. Mari, o que você acha da gente ouvir mais perguntas e daí a gente responde 2 ou 3? O que você acha? Ok, pode ser. Quem levantou a mão também foi Milena Pondé, que quer fazer uma questão. Se a organização abrir para ela falar. Já solicitei, já liberei. Milena, pode abrir seu microfone. Isso. Abriu? Sim. Tá, eu não quero fazer pergunta, não, pessoal. Eu quero primeiro agradecer o convite de poder conhecer o instrumento de vocês e participar daqui, dessa reunião, e apenas relatar a importância que tem
de um instrumento com um embasamento na psicanálise que possa mostrar com o rigor científico que a modernidade, de certa forma, impõe a evolução do tratamento psicanalítico. Assim, a gente sabe na clínica o quanto que o tratamento funciona. Eu estou aqui diante de inúmeros colegas que compartilham comigo isso, e a gente sabe como a clínica psicanalítica é eficaz e funciona para o paciente com autismo, mas a gente vive a pressão dos planos de saúde, a pressão da indústria que comercializa determinadas formas terapêuticas que falam a linguagem da ciência moderna e que, por isso, impõem o tratamento de uma forma indiscriminada, como se fosse o único tratamento eficaz. Então, eu queria apenas compartilhar com vocês da minha alegria de ver esse movimento da psicanálise para que a gente possa falar uma linguagem comum e uma linguagem que, de certa forma, se adeque a essa necessidade de um rigor científico mais assim, que unifique uma mesma linguagem, que acompanhe como o Prisma faz, não é? Como acompanha a evolução da criança, atentando para as diferentes nuances dos comportamentos que estão alterados, das dimensões psíquicas que estão alteradas na criança, e como isso vai permitir realmente que a gente passe a poder solicitar e exigir o tratamento psicanalítico como uma forma eficaz. Assim, eu fico muito feliz que os psicanalistas adiram a isso para que isso tire essa supremacia de abordagens terapêuticas que não são tão eficazes assim. É só esse comentário que eu queria fazer. Tem mais alguma ou respondemos, olha, Cacau? no momento, eu não sei se Karina viu alguma coisa, mas no momento não tem uma questão. Depois, se houver um espaço, eu coloco uma, mas vocês podem responder essa se quiserem logo. Sí, por ahora no. Sim. São duas perguntas, e a gente vai responder em portunhol? Sim? Porque teremos colegas, né? A Josefina está acá com nós outros. Temos que falar um portunhol. Cualquier cosa, auxilio. Entonces, estaba hablando que son dos cuestiones muy amplias e importantísimas para nosotros. ¿Cuál que usted quiere responder, Cecilia? Y yo respondo la otra. Eu posso... Vamos hablando? Sim, vamos hablando. Eu queria só saudar as colegas que são da América Latina, que estão com nós outros, que é uma alegria muito grande, já que esta é a terceira live do CIPA Latinoamérica, né, Cláudia? Estamos muito contentas de estar com todas. Eu poderia dizer que sobre o que Cláudia nos disse, que é muito, para mim, foi muito impactante os resultados do trabalho online, porque eu não creia muito que havia tanto desenvolvimento, por exemplo, com Lara. Quando me encontrei com Lara em alguns momentos da pandemia ao presencial, foi muito surpreendente de ver a alegria de ela ao me encontrar. E ela se quedava muito contente, como se o vínculo se mantivesse se amplificado. Não que se manteve, mas se amplificou, se tornou mais forte, mais carnal, mais corporal. E também me surpreendeu com muitas outras crianças que tomei em análise ou intervenção temprana durante a pandemia e que foi muito útil para os padres e para os chicos. Então, eu penso que nós outros temos uma escuta e uma percepção, um olhar
que hacemos em la clínica, que é também um trabalho transmodal, como propõe Stern, que nós outros conseguimos captar, mesmo que online, em linha, as diversas sentidos, os diversos aspectos sensoriais que são transmitidos aí. E com Milena, eu queria dizer que é muito importante também ter você e toda a equipe de psiquiatras e neuropsiquiatras que nos ajudam a observar a importância e o tipo de trabalho, as características do trabalho psicanalítico que fazem muita diferença com os chicos, as crianças com autismo. E é verdade que nós outros, Cláudia sabe muito bem disso, que nós outros sofremos uma pressão tremenda para não manter as crianças com nós outros, né? A visão comportamental e cognitivista são muito fortes e é muito difícil trabalhar nesse sentido, né? Cláudia está cá, Bregassi, que também trabalha muito em Argentina, é um trabalho muito, uma luta muito forte que fizemos com a Declaração de Cartagena e com a MPASP, quando havia MPASP no Brasil. Hacemos muito trabalho para difundir a importância do trabalho psicanalítico. Cecilia, tenemos justo una pregunta de Claudia Bregassi, que ahora se las voy a leer. ¿Puedo solo hablar una cosita juntando las dos Sí. cuestiones de Milena y de Claudia? Porque lo que Milena habló se pasó conmigo justamente en un atendimiento que yo empecé, como Claudia ha mencionado, que a veces hemos recibido bebés muy chiquitos que inician y habemos tenido muchos casos de gemelos. Está siendo muy frecuente que recibamos la presión de la familia para cuidar de muchas cosas que ocurren con una sumación de asombros, de turbillones, de todo. Entonces, esto se pasó que trabajamos transdisciplinarmente, como es la idea de la CIPA, la importancia de lo transdisciplinar. Hicimos contacto con la familia online, con Pessia Grivak, como terapeuta ocupacional e interesadísima en el cuerpo, trabajando esto, como psicoanalista. Los chicos evoluyeron mucho también, los chicos que eran más amarantistas, en la relación con la pantalla del celular, ha hecho importantes evoluciones y también en la forma de jugar con la familia. Pero cuando esto se quedó un poquito más tranquilo, ellos interrumpieron el trabajo y se fueron al ABA, porque es como si la hora que se queda más localizada en la necesidad del chico evolucionar, que implica también en una otra manera de ver las relaciones de ellos, porque la terapeuta ocupacional ha hecho mucho trabajo de ayudar a los padres a jugar diferentemente con los chicos, es un poquito a veces más posible de tener una estructura que la ABA de cierta forma responde. Entonces, esto fue la nuestra descoordinación que ocurre no solo en los chicos, más en nosotros. Una otra cosa de lo que Claudia habla, cuando yo pensé que esta desorganización que ocurre a veces no fue solamente con online. A cada nueva situación que el chico desarrolla, hay una descoordinación, como si fuera un retorno a la dificultad de integración básica que vemos muchas veces en estas crianzas. Entonces fue interesante de ver que no era el online solamente. Todos estos cambios involucraron una desorganización del cuerpo. Y trabajamos con esto
sosteniendo esta desorganización, y no como las otras terapias intentando que la desorganización se organice. Isso penso que é muito importante também. Só uma coisinha para não ficar mal entendido. As desorganizações que acontecem durante todo um processo terapêutico, inclusive interdisciplinar em várias situações, a minha questão mais específica era sobre o manejo disso no online, que há realmente uma especificidade onde a gente não tem, nesse momento, um corpo a corpo, né? Uma situação onde se torna pontualmente o visual, a palavra e o visual tendo um esforço de sustentar essa desorganização à distância. Era sobre isso a minha questão. Então, mas nesse ponto, é claro que tem sempre. Eu não estava dizendo que seria mais online, não, só para não ficar mal entendido. Claro. Mas o manejo, né, e o lugar do analista aí, nesses momentos pontuais. Inclusive, não é o tempo inteiro, são momentos pontuais, mas são muito precisos e muito, às vezes, difíceis, não é? E nesse momento a especificidade do online foi muito importante porque aproximou os pais muito mais até do que eles estavam antes quando a gente fazia reuniões às vezes com eles. Então houve também esse benefício de trabalhar diretamente com os pais até sobre essas descontinuidades. Isso foi algo do manejo que foi interessante. E mesmo comigo, que era com a babá, com a ninheira, também nós outros servimos de modelo, né? Então, ela observar como que a gente interage e convoca a criança também foi muito importante, né? Então, não só com os pais, os padres, mas também com os cuidadores. Ok. Bueno. Tem ainda o comentário, né? Só um comentário que a Milena fez, né? Se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa, porque temos 2 ou 3 questões ainda. A Milena está presa? Está sem som, Milena? Não, Milena... Milena já acabou, então quem vai falar agora? É Cláudia? Agora tenho uma pergunta. Não? Agora tem uma questão. Sim. Que Karina vai ler. Tá bom. Primero felicitar a Cecilia y a María Ángela, las colegas y compañeras de la CIPA, por esa presentación tan rica, sutil, rigurosa, sensible, atenta y acogedora. Realmente muy, muy interesante y esperanzadora, ¿no? de esta ida y vuelta entre lo presencial, lo virtual, la clínica y la investigación. Así que muy contenta. Bueno, y voy a leer la pregunta de Claudia Vergassi, el mensaje. Dice: hermosa presentación, quería preguntar en relación al campo transferencial, ¿cómo se modificó en el abordaje online? Pienso que la presencia corpórea de los padres permitió que los niños transfieran o desplacen a los padres que están presentes la transferencia hacia el analista. Ejemplo, ¿fui muy rápido? No. Un niño al despedirse me mandó un beso por la pantalla y luego besó a su padre que estaba junto a él. Muchas gracias. A Cláudia quer falar, precisa abrir o microfone dela. A Cláudia quer falar alguma coisa, ela está tentando abrir. Cláudia Bregassi. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias a todos y todas. Yo intenté poner la traducción en portugués abajo, en mi portuñol, para poder hacerla entender. No, la pregunta era cómo se modificó, como una transferencia casi al revés, ¿no? O sea, la transferencia, generalmente la transferencia a los padres pasa a nosotros. En este caso es distinto, porque es como un puente. O sea,
parte de la transferencia hacia nosotros se expresa se puede expresar en la presencia corpórea de los padres. Este niño, que era un niño con bastantes comportamientos autistas, de casi 4 años, se empezó a acercar más a la pantalla, era un diagnóstico, yo no lo conocía, y al final me mandó un beso, yo le mandé un beso, él me contestó y la besó al padre que estaba al lado, cosa que me pareció maravillosa, porque además muestra la necesidad del niño de un contacto corporal que se pudo mediatizar. Este era mi comentario y también qué pensaban ustedes. Tem uma questão de Mônica, não sei se vocês querem para poder juntar. Mônica Dib, eu acho que é isso, que ela diz, na minha experiência, durante a pandemia, os pais ajudaram a criança a manter a atenção no celular. Alguns participaram de várias sessões, né? E eles começaram a... eu acho que você, de certa forma, até comentaram, mas seria bom. De certa forma, qual foi o benefício disso? Eles começaram a olhar a criança de uma forma diferente. Deu para entender? Então, é nesse sentido. E eu agora, junto com uma, que eu ia perguntar, então, quer dizer, sempre em relação aos pais, né? O que beneficiou, mas também quais as dificuldades que vieram pelo fato dos pais estarem presentes na questão de uma intervenção, porque no presencial nós vemos, muitas vezes, eu vejo os pais estão muito ansiosos e qualquer movimento que a criança faça, por exemplo, pega um carrinho, alguma coisa, os pais intervêm logo, querendo que a criança mostre alguma competência. Então, eu acho que essas questões dos pais talvez possa juntar nessas 3. Deu para entender? E aí faça um portunhol. Entonces, pienso que esto ocurre sí, mas es también una ventaja de podermos trabajar con esto que Cacau ha dicho, que es una oportunidad de ayudarnos a los padres para ver que el niño ya está con capacidad de hacer. Por ejemplo, un niño que ya sube la escalera, esto es presencial, mas en online, un niño que ya es capaz de escoger lo que quiere jugar, el padre presenta. Podemos hablar con esto, el padre está más presente até en online do que en presencial. Entonces fue una oportunidad de trabajar esto también con los padres. Lo que Claudia habla de los besos es interesante porque es un intermediario el padre, mas también los padres ayudan a hacer una triangulación con el beso a los padres que se puede compartir también con enviar un beso para el analista y percibir las diferencias que para uno se envía y se relaciona por la pantalla y para otro se hace corporalmente. Y esto puede ser amplificado como diferencias en la forma de contactar con los objetos. Esto pienso que es muy rico para el niño. Me recuerdo de un bebé muy chiquito que estaba para usar el celular, él ponía el celular en la boca. Fue una primera forma de incorporación, mas después nuestro trabajo fue que los padres pudieran jugar con el niño, porque era una forma de los padres también captar la atención del niño en una relación íntima y no necesitar que esto se hubiera hecho con el celular solamente. Entonces pienso que es importante que nosotros tenemos una mirada para el nivel de desarrollo de cada niño y cada chico, porque para algunos el contacto con nosotros es más adhesivo y necesita de la presencia del padre para poder ayudarlos a representarnos. Y para otras, el nivel puede ser de hacer el contacto con nosotros como uno ya separado también. El padre en esta situación
puede ayudar se retirando más y no haciendo lo que Cacao ha dicho, que es dirigir. Entonces podemos ayudar a la familia también a diferenciar estos niveles de funcionamiento interno. Esto puede ayudar al niño también a conocer estas diferencias dentro de ellos. Es una manera de hablar de las partes que foram mencionadas. A questão de Mônica, eu acho que já foi respondida, talvez, não é isso? É mais essa questão do que os pais, o que é que facilitou para eles olharem, né, de outra forma os filhos, né? Eu acho que foi isso que Mari falou agora, não é? Eu queria falar um aspecto transferencial que eu penso que, de alguma forma, criou-se uma triangularização, né? A tela, a gente, os pais, a criança. Parece que isso também, de alguma forma, cuida intrusivo, de uma forma cuidadosa. Eu imagino que isso favoreceu também o crescimento, o desenvolvimento emocional da dupla ou do trio, né? Do pai criança com a gente, mas da criança na própria família. Eu penso que é uma forma de entrada de um terceiro que ajuda a separar essa continuidade que a criança autista propõe, né, ou busca, né? E a gente acaba criando essa possibilidade de maior desenvolvimento, que deu-se pelo online, né? Y también la organización espacial del espacio de la casa de las familias fue algo muy importante, porque en la mayoría de las situaciones se hacía el contacto con una cosa muy mixturada de lugar de se quedar para dormir, lugar de se quedar para trabajar, lugar de se quedar para comer. Y las familias fueron encontrando un espacio para estar con el chiquito en la hora de nuestra visita, que se repetía 4 veces por semana. Se fue creando un espacio de transferencia más específico que ayudó a los padres a no pensar que solo podrían lidar con los chicos si ellos estuviera mixturado con ellos, en cuanto trabajaban el chico acá, comía, en cuanto la madre hablaba en teléfono. Entonces, a ir al dormitorio, que fue el caso con muchos, encontrar un espacio propio para encontrar con nosotros y con el padre o madre que se dedicaba a esto, fue muy interesante en la dinámica de la familia también, en online. E nós temos aqui elogios. Tem a Elisângela Barbosa, que diz que Mari foi preceptora dela, ela está agradecendo, e Cláudia Ravera, né, que diz que está encantada com o trabalho, né, e deu muitas felicitações para vocês e para todo o grupo Prisma. Né? Eu posso dizer do meu lado... de Uruguai muito destacada. Quer falar? Exato. Tem agora uma questão. Karina, você quer falar a questão de Josefina? Sí. Josefina dice, es muy importante en las visitas a la casa del observador que se forma en observación de bebés, el paso de la observación online a presencial, y trabajamos mucho en el grupo de reflexión las diferencias y continuidades para que las familias observen y piensen con el observador sus grupos de reflexión. Gracias, Josefina. Gracias. Gracias, é verdade. O que Milena Pondé disse, não é? Foi muito interessante, realmente, mas quando eu conheci o Prisma, que pela primeira vez, me veio assim um rasgo de esperança, sabe, também, digo, agora vai, não é? Nós podemos mostrar com a psicanálise, não é? Como o nosso trabalho com criança autista, adolescente, seja, não é, funciona. Então, acho que vocês trouxeram, não é, um rasgo de esperança de um lugar da psicanálise, podendo falar, não é, com os que só querem, dizem que tem que ser científico, tem que ter evidência e tudo. Milena Pondé quer falar novamente.
Alguém quer abrir para a Milena? Acho que abriu, né? Ah, Não, pronto. eu queria só comentar que, já que meu nome foi citado de novo, que seria muito bacana se vocês pudessem, na CIPA, fazer um programa que interligasse todos os clínicos que atendem na CIPA através do Prisma e que todos usassem a mesma plataforma, porque isso daí já vai ser um método de coletar os dados para vocês compilarem os dados para fazerem apresentações científicas. Eu não sei se vocês já têm isso, mas eventualmente a gente está fazendo isso com a escala Labirinto, e eu acho que é uma coisa bem bacana, assim, formar esse banco de dados que organize muitos profissionais entre si e, a partir disso, programar as publicações, não é? Eu queria só, a Cláudia me pediu para lembrar aqui que a gente tem um congresso todo ano, o Congresso Labirinto, a gente tem um trabalho muito conjunto com os psicanalistas, apesar de não ser um congresso só para psicanalistas, e aí eu passo depois para a Cláudia o linkzinho do congresso. Muitas pessoas que estão aqui, Inês, Cláudia, sempre participam do congresso, então é muito bem-vindo assim, essa colaboração. Milena, você pode até colocar no poder... chat, viu? Pode colocar no chat agora, se você quiser, Milena. Essa situação de poder fazer essa rede, né? A Milena falando, a gente está compartilhando com ela desse aprendizado da escala Labirinto, que está sendo muito importante para a gente também pensar a nossa escala e a cientificidade disso. A Josefina falando da Alô Bebê, que também a gente tem compartilhado a experiência de passagem para o online de algo que antes só se acreditava ser possível, né, presencialmente. É claro que tem toda a especificidade do método e tudo que a gente discute, mas eu acho que essa ideia a gente já vinha tentando, só que eu acho que agora isso vai ser muito mais possível. Nós fizemos uma experiência com a Cláudia Bregassi e os colegas também de vários grupos latino-americanos pontuarem, mas eu acho que agora também a escala já está num momento mais desarrollada e podemos fazer isto com mais consistencia. Y vamos a pedir muchas ayudas para Milena, inclusive, que estamos a discutir. Pienso que este trabajo conjunto que podemos organizar para proponer más visibilidad para psicoanálisis es muy importante también. A Silvia quer falar. Tá mudo de novo. Agora sim. Agora abriu. Bom, eu queria, antes de mais nada, agradecer vocês. Muito bom esse encontro. Eu sou da cidade de Marília, aqui no interior de São Paulo, então a gente às vezes se sente bastante sozinho, né? Então esses momentos são momentos que nos fortalecem. Quero agradecer muito vocês. E queria só pontuar uma experiência minha com um caso de um garotinho de 2 anos e meio, onde ele já chegou medicado e por uma neurologista da cidade dele que não queria abrir diálogo de modo algum, e que ficou o trabalho aba, e enfim, né, estava tudo muito travado. E que eu consegui, conversando com os pais, que eles procurassem profissionais que trabalhassem mais nessa abordagem psicanalítica. Então, uma neuro faz análise, que acredita, e pôde mexer nessa medicação, que era extremamente forte. Uma fono, né, porque a maioria das fonos trabalha mais com aba, né? E essa fono, ela fez todo um mestrado, um doutorado em psicanálise, na linguística, então ela trabalha muito com as representações e com a subjetividade do indivíduo, do ser humano. Um gastro, porque ele tinha uma alergia alimentar, né, que não conhecia direito a psicanálise, mas que veio se aproximando e se apaixonou, e a gente foi formando então uma equipe que dialogava sobre o caso e que foi muito rico isso. Então, além de todo esse trabalho entre nós, né, o quanto que é importante essa abertura para as outras áreas, e muitas vezes indica outro caminho, até por falta de
de conhecer, de ter informação, de se aproximar de nós, né? Do nosso olhar, da nossa linguagem. Eu acho isso muito importante, queria compartilhar com vocês. Obrigada. Não sei se vocês repararam que a nossa fono, Juliana Mori, que tem trabalhado muito com a gente, com o bebê, já tem uma tradição grande aí de instituição, né, em trabalhos com crianças com transtorno da subjetividade. Fez assim porque ela, inclusive, é a fono desse menininho que eu apresentei. A gente está fazendo um trabalho junto muito importante. Ela tem da Lara também. Bebês, e da Lara também, no Grupo Par, é verdade. Na Unifesp, com vários casos que a gente atende desde bebês pequenos. Então, não sei se a Ju quer falar alguma coisa. Então, Juliana está convocada para falar. Ela está dirigindo. Ela não consegue. Ah, sim. Ok, mas está falando. Agora já tive... Não, eu disse que não, porque eu disse que eu não sou uma fono que trabalho com aba. Na hora que ela falou que tem muitas fonos que trabalham com aba, eu sei que tem. E eu não sou uma fono que trabalho com aba. E pena que eu não pude assistir inteiro, porque eu não me organizei para isso, mas queria ter assistido já. Eu conheço os dois casos, evidentemente, e fico muito contente de ter essa parceria, porque realmente, para mim, é muito gratificante trabalhar com as duas, tanto com a Mariângela como com a Cecília. São duas parceiras bacanas de trabalho. Mas não vou comentar agora, porque senão eu fico falando da fono. Mas a fono, inclusive, é algo que eu estava ouvindo de vocês, né? Infelizmente, a fono, eu sei que tem fonos ali lá na Bahia, eu conheço a Cláudia, conheço todo mundo que está aqui, mas infelizmente a fono tem pouca participação ativa, né, na formação desses trabalhos. Assim, a gente fica meio subsumida, né? Com elas, não. Mas estou falando a fono em si, a fonoaudiologia, né? Eu sei que tem uma aqui, uma colar. Essa de Marília, de repente, eu até conheço, porque eu sou de Marília, me formei em Marília, na Unesp. Então, são algumas, né, que a gente vai catando aí no meio do caminho, mas estamos juntos, estamos aqui. Obrigada, Juliana. Eu queria fazer só um comentário final para mim, né? Não sei se vocês vão continuar mais, mas que tanto o Congresso do Labirinto quanto o Congresso da CIPA, a mim são congressos muito convidativos, porque realmente trazem uma diferença de opiniões, né? Porque, principalmente no trabalho com a criança, ou no trabalho com, enfim, com o autismo, a gente precisa tanto dessas diferenças, não é? A gente realmente precisa tanto da diferença, da diversidade, e eu acho que são duas propostas de congressos muito interessantes, onde a gente tem, cada um do seu jeito, uma oportunidade de ver abordagens e propostas e pensamentos diferentes, e que se escutam e que se respeitam. É muito interessante mesmo, muito interessante. A atenção da diferença das ideias, ela é produtiva, ela pode ser bem produtiva. A CIPA tem essa proposta, né? A associação da CIPA tem essa proposta de que psicanalistas, inclusive de diferentes escolas de psicanálise, né? Psicoterapeutas de diferentes escolas de psicoterapia e os membros associados também, que estão ali comungando, discutindo, tensionando as suas questões, as suas dúvidas, e eu acho que isso realmente é o que a gente pode fazer do melhor, né? No Congresso Labirinto também a gente vê isso, é extremamente frutífero isso, porque se tem um risco que a gente pode correr em relação ao autismo, em relação a qualquer tipo de situação humana, é o pensamento único, é a hegemonia de um pensamento só, né? E isso é o que eu queria só finalizar, agradecendo a todos vocês e dando a palavra a Maria Cecília, a Mariângela, a Maria do Carmo, a Karina, enfim,
se quiserem falar mais alguma coisa. Cláudia, eu só queria agradecer a oportunidade, agradecer a Renata que nos cedeu o Zoom e toda a equipe da Renata que nos ajudou, e agradecer a Cacau e a Karina que nos ajudaram também nessa parceria para falar do chat. E é isso, e agradecer a todos vocês. Obrigada. Eu acho que as Graças. suas últimas palavras nos representam a todos, Cláudia. Achei muito boas palavras para a gente finalizar com essa ideia. Sim, nós já escrevemos bastante no chat, mas lembrando a vocês, as pessoas que trabalham com autismo são convidadas a se associarem, né, na CIPA, na CIPLA, porque nós estamos assim, muito empenhadas nessa divulgação, nessa transmissão desses trabalhos. E aí, quem deixou e-mail, e quem não colocou ainda tem momento de colocar, receberá, né, todas essas informações. Né? E mais ainda sobre o Congresso. Todo mundo é bem-vindo no Congresso. E nas outras produções que faremos aí da CIPA latino-americana. Bem, en octubre meus y en parabéns. noviembre, ¿no? Capaz. ¿Cómo? En octubre y en noviembre, capaz, tenemos 2 presentaciones más de la CIPA Latinoamérica, que después iremos comunicándoles. Bueno. Muy bien. Obrigada a todos, gente, pela presença, pela discussão. Então, a gente encerra agora. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, adiós.